Acho que então podemos começar, né? Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, então, à nossa webinar. É uma série de webinars que estamos fazendo essa semana, em comemoração ao Dia Mundial da Água, que foi na segunda-feira, né? Então, nós convidamos o seu José Alberto Barbosa, foi uma indicação até do historiador Ademir, da Prefeitura, para estar falando um pouco com a gente sobre os aspectos históricos, né? Ele fez alguns estudos, algumas pesquisas e vai compartilhar conosco, então. Então, a gente, se tiver talvez alguma coisa diferente, depois o senhor pode corrigir. A gente fez aqui um levantamento do seu breve currículo. O seu doutor José Alberto Barbosa é advogado pela Faculdade de Direito de Curitiba. Uma vez formado, ele foi advogado em Rio do Sul e, nesse tempo, adjunto de promotor público em Trombudo Central. Promotor de Justiça em Maravilha, São Lourenço do Oeste, sendo nomeado para Xanxerê, Porto União e Jaraguá do Sul, aposentando-se como promotor de curitibanos e tornando então a advocacia, porém, dedicando-se a trabalhos voluntários intensamente. Além disso, é escritor e autor de várias obras literárias. Entre seus trabalhos locais, destacam-se Itapocu, Rio Caminho dos Antepassados, livro analítico sobre a lenda de Sumé e O Caminho do Piabiru, em abril de 2005, que a Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul distribuiu no 2º Congresso Nacional e 1º Congresso Internacional do Caminho do Piabiru, em Pitanga, no Paraná, em 2005. Também o artigo Itapocu, Rio da Via Láctea, 2007, no mesmo tema. E o livro em preparo, mas já distribuído em CD-ROM, que é o Itapecu, Rio Caminho Antigo, em mesma temática. Antes publicou empregos e significados da expressão Jaraguá e referências e hipóteses sobre o nome Itapocu. E publicou longos estudos a respeito dos nomes Corupá, Guaramirim, Guamiranga e outros topônimos itapocuenses. Então, muito obrigada, seu José Alberto Barbosa, por ter aceito o nosso convite, e agora a palavra com o senhor. Perfeitamente, Karine. Eu agradeço, cumprimento ao Comitê de Itapocu, a SDS, a diretoria e membros da Amivale, da AMUNESC e demais associações de municípios catarinenses, aos senhores respectivos prefeitos, vereadores, aos senhores pesquisadores do Caminho do Piabiru, escritores e participantes dessa reunião por todas as razões. É um prazer estar aqui e conversando com vocês. Em primeiro lugar, eu gostaria que a Karine me informasse se minhas palavras estão chegando bem corretamente, porque meu aparelho aqui estava com um pouco de problema. Sim, Está bem, Karine? Estamos escutando bem. Então, perfeitamente, muito bem. Então, eu vou começar. A respeito do chamado Caminho do Piabiru, que eu prefiro dizer sistema viário do Piabiru, porque é uma imensidão de caminhos e, inclusive, de rumos, é uma coisa muito interessante. Quando eu era jovem ainda, estudante no Paraná, morava lá em Curitiba, eu comprei e li o livro do Romário Martins, História do Paraná, e ali eu tomei conhecimento do caminho do Piabiru, da história do Piabiru, e também tomei conhecimento da existência do rio Itapocu, que o Romário Martins já disse que era o principal caminho em tempos históricos do caminho do Piabiru. E depois, quando eu vim morar em Jaraguá do Sul, e antes disso, na verdade, eu já fui procurando me aprofundar bastante sobre o assunto. A respeito do Piabiru, aconteceu o seguinte: quando os portugueses e os espanhóis chegaram aqui na América do Sul, eles descobriram que haviam caminhos, primeiramente na Bahia, talvez até outros pontos do Nordeste, Pernambuco, porque a tradição também se mantém por lá do mesmo modo. Eles conheceram lá caminhos menores, que eles chamavam, então, para o interior também, eram apelados Maíra a pé, caminhos de Maíra, né? Enquanto que para o sul já atribuem como caminho de Santo Tomé,
e com o nome de Piabiru, mas a tradição é a mesma, a origem é a mesma. E quando os portugueses chegaram na região de São Vicente, de Cananéia, eles perceberam que havia caminhos, dois caminhos, um em Cananéia e um em São Vicente, que se uniam a serra, depois se entravam em Ouro Paulista, lá nos campos de Piratininga, e seguiam mais adiante, e pegavam os sertões. Consta, então, que eles perguntaram para os índios, no caso lá, os tupinambás, tupiniquins, oh, a que caminho era aquele? Quem tinha feito esses caminhos? E os índios disseram que não foram eles quem tinham feito, mas que tinha sido feito por Tomé. Esse T do Guarani, o português e o espanhol não consegue pronunciar, então fica como Somé, Subé ou Subé. E, e, e também no Paraguai aconteceu o mesmo fator. Quando os espanhóis perguntaram para os índios lá, quando foram para o Rio da Plata e tudo, esses caminhos que eles encontraram lá também, inclusive no interior do Paraguai, quem que fez aqueles caminhos não foram eles, foi o Tomé. Eu já explico para vocês, então, a respeito do Tomé também. Só aconteceu que os portugueses, no interior, colonizando São Paulo, sul de Minas, inclusive, descobriram que esse caminho pegava pelo sertão. Então, primeiro foram feitas entradas, o Martim de Afonso de Souza mandou um grupo de homens, uns 200 homens, que seguiram o Piabiru pelo Paraná adentro e foram mortos pelos índios, não sobrou ninguém. E esses caminhos, depois se descobriu que eles atravessavam o interior de São Paulo, entravam para o Paraná, pegavam na direção do Paraguai, entravam na região do Chaco brasileiro e paraguaio, né? Chegavam até na Bolívia. E depois, pelos estudos, que esses caminhos se conectavam com os caminhos, provavelmente, com os caminhos dos Incas, aí chegaria até o Atlântico. Então, esses caminhos do Brasil, isso que eu estou referindo agora, seria o tronco principal do Piabiru, de São Vicente de Cananéia, portanto, até a Bolívia, numa extensão em torno de 3 mil quilômetros, e indo até o Oceano Pacífico pelos caminhos dos Incas e dos pré-incaicos, daria, então, uns 4 mil quilômetros. Só que havia muitas ramificações e uma quantidade de estradas grandes que talvez, inclusive, não era do chamado Piabiru. Porque o Piabiru ele era assim, lá de Cananéia para São Paulo, pegando o interior, inclusive no interior do Paraná, tem, onde que não eram trechos florestados, onde era um campo aberto, o Piabiru ele tinha a forma de uma vala e era forrada com capins. Quando ele tinha lá o suficiente para duas pessoas caminharem, ele era estreito. Ele era forrado com 3 espécies de gramas e que, com o caminhar das pessoas, essas gramas iriam até refazendo o caminho, ou seja, para não desaparecerem com o tempo. Quando chegava na região que havia florestas, esses caminhos, então, eles eram simplesmente, normalmente não eram calçados com pedra, era simplesmente o corte na mata, mas com o correr do uso muito intenso, havia até um aprofundamento de solo. No estado do Paraná, em Campina da Lagoa, o arqueólogo Igor Schmitz, ele descobriu que havia 30 quilômetros de caminho ainda sobre as matas, né, que o pessoal atribui à tradição do Piabiru. Só que esse caminho foi feito pelos índios Itararés, a tradição Itararé. Da mesma forma, no de Minas, a tradição Itararé. Em Santa Catarina temos a Itararé Taquara, né? Esses índios Itararé, apesar do nome Tupi-Guarani, eles não são Tupi-Guarani, eles são Gêmeos. Então, aí é que entra a história do Tomé e do Sumé. Certo?
O que acontece é o seguinte: os guaranis, os tupis dos guaranis, se esparramaram de repente, aí pelo ano 2500 de Cristo, a partir da Amazônia, entre o rio Madeiras e o rio e a ilha de Marajó. Foi o ponto de difusão deles. Ali que se separaram os tupis dos guaranis. Os tupis ficaram na Amazônia e vieram para a costa também, ocuparam a costa brasileira até a Cananéia. E os guaranis, eles foram na direção oposta, eles partiram na direção dos Andes, desceram, porque os Andes eram muito habitados também, eles foram lá repelidos, mas eles desceram pelos Andes, pelas costas andinas, pela rente à costa andina, até o Chile, até o Paraguai, até o norte da Argentina, até o Uruguai, e depois, então, desse modo, fizeram esse contorno e chegaram no Brasil. E, na ilha de Catarina, no litoral catarinense, a presença do Guarani é em torno de 950 da era cristã. No oeste catarinense também, o ano 1000 da era cristã. E eles ali já encontraram uma população muito intensa da cultura chamada Paraná, né? E outros, os caigangues, por exemplo. E o Guarani e o Tupi era um povo muito guerreiro, um povo canoeiro. Eles foram ocupando tudo aquilo que era espaço e foram muito numerosos e mais aguerridos. Eles foram empurrando as outras populações para o interior. Aconteceu, então, que essas populações, a arqueologia prova, o Igor Schmidt é um que demonstra isso, construíram caminhos paralelos, distante dos rios, para não dar motivo para ser atacado pelos guaranis. Isso aconteceu no oeste catarinense, por exemplo, no Planalto Paraense. Muito bem. E a respeito de Sumé e Tomé, nessa caminhada toda dos tupis e guaranis, eles encontraram esses caminhos prontos. Eles mesmos disseram que não foram eles que fizeram esses caminhos. Mas eles atribuíram ao Tubé, ou Sumé, como se pronuncia, do mito das origens. De acordo com os índios, Tupi-Guarani, houve nas Américas, e aliás outros povos também, houve um dilúvio muito grande, um dilúvio americano, que não tem nada a ver diretamente com o dilúvio bíblico, esse foi todo nosso, né? E que teria dizimado as populações. Então aconteceu que Tupana com dois auxiliares, um, o Somé, e o outro, o Papa também, e o outro, o Piá. E eles foram os reconstrutores do mundo. O Somé, então, ou Mayamulan, como também é chamado, ele foi um herói antigo, um deus, uma divindade que desceu à Terra e teria feito todo esse trabalho. Mais tarde, milhares de anos depois, veio efetivamente um homem branco, vestido de um camisolão, diz que cercado de luminosidade, chegou no Oceano Atlântico, perante os tupinambás, os tupiniquins, perante aqui os guaranis, inclusive desceu do Rio de Janeiro para baixo, e esse homem caminhava, ele veio com um companheiro, ele caminhava sobre as águas, ele fazia milagres, fazia curas, ele pregava a paz entre os índios para acabar com o nomadismo e a necessidade de novos territórios para a caça. Ele ensinou o plantio, diz que ensinou o plantio do milho, da mandioca, inclusive do algodão, o que exige tudo muito estudo, porque as próprias lendas dos índios assim divergem, né? A respeito da mandioca, por exemplo, uns atribuem a Tumé, mas outros atribuem a Mani, daí a palavra minhoca, casa de Mani. Né? E a banana de Santo Tomé, que nós atribuímos também a esse
esse Tomé 2 eu atribuo como, digo, Tomé 2, para não confundir com o Tomé das Ruins, porque é muito antigo. O Tomé 1, o Tsumé, Molan Mairi, esse era aí do tempo, vamos dizer assim, de primitivo dos tupis. Os tupinambás, que são considerados os velhos, já eles cultuavam o Tomé. Esse Tomé 2, é o que eu considero muito possível, como tendo aparecido no Brasil em torno de 800 da era cristã. Eu vou justificar por quê. Pela semelhança que tem esse mito do Tubé, atribuído como construtor do caminho do Peru, a semelhança que tem com principalmente o mito de Vaqueia, na Nova Zelândia e Ilha do Pacífico. Ali também chegou, só que em vez de um velho e careca, era um moço jovem, também vestido de branco, também caminhando para as águas. Chegou no momento que os maores estavam na luta de conquista da Nova Zelândia, então, por isso, nós temos uma datação provável em torno de 800 da era cristã. E ele pregava a paz, só que na Nova Zelândia ele chega assim a ser considerado como o nosso, como se atribui a São Tomé aqui, essa pessoa do Tomé dos Índios, também lá como sendo uma figura cristã, certo? Um precursor, vamos dizer assim, do cristianismo que veio depois. Bem, há uma distinção muito grande. O Tomé da origem não tem nada a ver com esse Tomé que veio depois. Os índios simplesmente achavam que ele era o Tomé. Até pode ser que o nome dele fosse parecido, certo? Mas o Tomé das origens, por exemplo, era um índio, não era um elemento branco, não era uma pessoa branca, era um índio. Não usava vestes como os outros, se apresentava como um índio mesmo. E a mentalidade de um índio, inclusive, era algo violento, ele era estuprador de mulheres, estuprou uma ou duas mulheres, e, inclusive, um marido traído, ou prejudicado porque sua mulher foi estuprada, deu uma flechada na traseira desse Tubé das origens, do mito das origens, né? Machucou, feriu. Enquanto que o Tubé 2, os índios deixaram um testemunho de que quem jogava flecha nele, a flecha desviava. E ele não matava ninguém, não se defendia. E por causa dessas coisas que ele foi embora. E o companheiro dele, pelo contrário, se jogava uma flecha no companheiro, a flecha voltava e matava aquele que atirou. Então, são mitos interessantes. Há uma semelhança também com o mito de Bochicha, na Colômbia, inclusive com um fato muito interessante. O Bochicha, na Colômbia, ele tinha o apelido de Nenquetaba, certo? Que eu acho que é um apelido dado pelos tupis guaranis que lá identificaram ele com Tomé, porque aqui no Brasil, o Tomé, que os dissidentes, os índios que não gostavam dele, chamavam ele de tagarela, com toda certeza chamavam ele, então, além de tudo, chamavam de Nhenquetuba, ou Nhenquetaba tagarela, Nhenquetuba muito tagarela. E assim, através das línguas, a gente pode chegar um pouco nessas personalidades. Também é uma semelhança muito com o mito do Quetzalcoatl, que é o Cuculcán dos maias, que é Quetzalcoatl dos astecas, também. Só que, embora lá ele seja também um símbolo do bem, ele mitologicamente era um devorador de homens, de sangue humano, a testemunho de que ele ensinou a idolatria, enquanto que o testemunho dado aqui é que o Tomé, esse Tomé 2, que acabou sendo confundido com o Santo Tomé católico, que esse aí era bondoso, inclusive um Deus único também, né? Nem tudo se pode acreditar naquilo que diz de Tomé. Por exemplo, se diz que esse Tomé, que é o apelido do P2, que ele dava bênção em forma de cruz, que ele escrevia nas paredes também cruz,
que ele, onde ia, que ele colocava o pé, marcava, ficava marcado com a sola do pé. Tá? Isso é generalizado pelo Brasil afora, pela Amazônia, para o interior, para o sul, para o nordeste. Né? E o que acontece? Muitos povos pré-colombianos viveram no Brasil, fizeram inscrições, deixavam marcas de mãos nas paredes, faziam cruz, faziam um punhado de símbolos, muitos bem interpretados já, e a maioria ainda desconhecidos na sua interpretação correta, e as datações também, na sua maioria, ainda imperfeitas. Então, o mais provável é que não só os índios, mas os brancos também depois, do interior e vendo essas itacoatiaras, essas inscrições, e vendo marcas de pé, inclusive feitas de natureza, coisa natural, não feita por ser humano, ou até marcas de pé humanos mesmo, que por algum motivo ali solidificou, atribuíam como sendo feitos pelo Tomé e depois até por São Tomé, porque vejam que há uma pronúncia assemelhada, né? Quando se fala em Tomé, em Tsumé, indígena, não pode se deixar de pensar no São Tomé, que foi o apóstolo talvez mais viajou. Ele foi morrer lá na Índia, está lá, duas cidades disputando a honra do corpo dele. Muito bem. Então, o que é que nós temos assim? Os tupis e guarani disseram que não fizeram esses caminhos, mas eles se apossaram desses caminhos, eles usaram desse caminho, e eles tornaram esses caminhos como caminhos sagrados. Então, os guaranis, eles tinham dois caminhos sagrados, principalmente dois caminhos sagrados. O Piabiru, ou o caminho de Maíra, também, que, falando com os tupinambás aí da Cananéia, o Hans Staden registrou Maíra Humane, é uma ira molando lá do Nordeste. Então, o Piabiru se tornou um caminho sagrado para vocês por uma outra razão, que já pode envolver mais profundamente o nosso rio Itapocu. E também eles tinham um caminho sagrado no céu, que era a Via Láctea. Com a convergência astronômica, inclusive não foi influência cristã, essa convergência astronômica é muito ampla na astronomia indígena, eles viam também um caminho no céu. O tupi dava o nome de Tapirapé, sim, Tapirapé, caminho da anta, a anta como um animal totemizado pelo tupi. Mas aqui, os Guarani aqui do Sul chamavam, predominantemente, chamavam a Via Láctea de Itapecué, que significa caminho velho. Não, vamos tirar o Y. Chamava de Tapecué. Tapecué. Vamos tirar o Y. Tá? Tapé, caminho. E Cué, velho, antigo. É o mesmo que de Cuera. Né? É uma síntese, uma cópia de Cuera. Então, tudo que o Guarani e o Tupi via no solo, eles diziam que tinha no céu. Eles iam lá, tinha um caminho sagrado no chão, tinha um caminho sagrado no céu. E vamos lá, por que chamavam de caminho antigo? Opa, antigo. Por que chamavam de caminho antigo e por que o Itapocu eu dou também uma expressão de possivelmente se chamar caminho antigo? Se nós pegarmos a expressão Itapucu, nós vamos ver que significaria Rio do Caminho Cumprido. Certo? A Rosana Bond, a escritora Rosana Bond, estudiosa, ela descobriu lá no Paraguai 5 Tapé-Pucu, ou seja, caminho cumprido. Certo? Se tivesse um Y na frente, ela teria descoberto 5 rios com esse nome. Não, ela encontrou 5 caminhos cumpridos. O Itapé-Pucu aqui nosso é que deve se ser com uma síncope para evitar repetição. Itapé-Pucu se transformou em Itapocu.
Quando os espanhóis, no Cabeça de Vaca, subiram pelo Itapucu, em 1541, o João Sanches, piloto dele, João Sanches de Biscaia, que estava com ele deu uma tradução, escrevendo para o rei de Portugal, ele deu uma tradução para o nome, que Itapucu significaria pedra alta, certo? Pedra alta, mas poderia ser pedra comprida. Mas acontece o seguinte, esse nome não se presta para um rio. Faltaria, então, um Y, ou no começo ou no fim. Como no começo já teria o Itá de pedra, os guaranis, os tupis, jogariam para o fim. Então, nós teríamos um Itapucu e isso tranquilamente seria rio da pedra, pedra comprida ou da pedra alta. Que não temos nenhuma pedra comprida e nenhuma pedra alta, que, por sinal, no curso do Itapucu. Então, na verdade seria o Y para designar o rio, Tapé para designar caminho e Pucu para designar o caminho do Pedro, o rio do caminho comprido. Foi esse, inclusive, os índios da ilha de Santa Catarina que indicaram para o Cabeça de Vaca, a comitiva do adelantado espanhol, que subisse pelo Itapucu. Ele registrou, o secretário dele registrou como sendo Itabuco. Não a palavra do João Sanches, o piloto dele, nós já sabemos que seria Itapucu, que se troca muito o P pelo B. Mas, então, fica essa colocação. A outra colocação, a respeito de por que no céu, porque um caminho antigo também no céu, eu digo para você, e também, até porque até o Itapucu também, entre as várias pronúncias do nome Itapucu, foi registrado também Itapecu, Itapicu, Itapuca. Tapuca não tem problema, porque é só colocar um Y na frente, fica Itapuca e se chega perto numa corruptela mais aceitável. Mas essa pronúncia preservada na tradição, Itapecu, pode ser a pronúncia mais adequada que foi preservada. Embora que Itapucu, desde que seja no sentido assim, de Itapipucu, com síncope, o Itapucu, Rio do Caminho Comprido, se prestaria perfeitamente para a toponímia do Rio. Eu fiz assim, muita pesquisa anterior, em anos anteriores, a respeito do curso do Rio, a respeito da Foz do Rio, e algumas construções podem ser feitas, por exemplo, I, Rio, tá, bate, do verbo bater, rio que bate, né? Okay. Explode, a lagoa, rio que bate, explode a lagoa. O arrebentamento da lagoa da Barra Velha pelo rio Itapucu, que antes tinha Barra Velha, e depois passou a entrar, então, na Barra Nova, formando as duas lagoas. Historicamente, o rio Itapucu ele adquiriu assim, uma importância muito grande, já era um ramal muitíssimo utilizado pelos índios, tempos colombianos. Mas depois da descoberta da América, uma imensidade de comitivas se fez. Começou tudo com Aleixo Garcia, a respeito dela, se escritos Rosana Bond, o Roberto Lourenço, que estão participando, deixaram livros ótimos a respeito disso aí. O Aleixo Garcia era um português que participou da expedição do Juan Díaz de Solís. E quando morreu o Solís, seja devorado pelos índios, seja no motim, como outros dizem, mas ele morreu no Rio da Prata. E desanimados, seus companheiros vieram de volta com suas embarcações. A última delas naufragou na ilha de Santa Catarina, na parte sul, e na ponta dos naufragados. Eu sei que 11 sobreviveram, pelo menos 11 homens sobreviveram, e ficaram morando, foram abrigados amigavelmente pelos granis, pelos carijós aí da ilha, e passaram até viver
com eles, conviver sexualmente com mulheres, como se fossem se casados com elas, chegaram a ter filhos. E o Aleixo Garcia, inclusive, teve um filho com uma índia guarani. Como ele fez muita amizade com os índios, eles pegaram ele como um chefe, inclusive como um chefe guerreiro. Eles deram o apelido mesmo de Barantiá, que seria como chefe de guerra. E o Aleixo Garcia, então, ficou sabendo dos índios, recebeu dele posta de joias de ouro e prata, trazido dos Andes. E a ele os índios carijós, então, revelaram que, entrando pelo rio Itapocu e pegando o interior, que seria o Paraná, seguia por um caminho do Piabiru até os Andes, e que lá nos Andes iriam até na terra de um rei branco, de gente que se vestia, construía cidades com casas de pedra, que se vestiam como os portugueses se vestiam, os espanhóis se vestiam, e que eles tinham lá muitas joias, né? Muito ouro, muita prata, que é o que os espanhóis queriam. O Aleixo Garcia, que estava ele como Aleixo Garcia, porque ele estava a serviço de Juan Solís, da Espanha, esse aí, então, juntou, ele, assim, depois de uns 6 anos, um pouco mais, ele juntou milhares, 2.000, talvez mais índios, não se sabe ao certo, e saiu numa comitiva guerreira. Subiu com eles o rio Itapocu, passou pelo interior do Paraná, o rio lá, Ivaí, rio Piquiri, chegou até, desde Ponta Grossa, por aí, já pegou o Piabiru no Campo Aberto, mas lá entrou depois pelo Paraguai, e sempre arregimentando mais índios de raça guarani, né? E depois atacaram, então, os incas na Bolívia. E o Aleixo Garcia, então, ou seja, através do rio Itapocu, no ano que pode ser de 1522 a 1524, nesse período, o Peru, vamos dizer assim, o Reino Inca, mas na Bolívia, foi descoberto a partir do Atlântico, a partir do Aleixo Garcia, de um português a serviço de Espanha. Antes que Almagro e Pizarro, em 1532, descessem pelo Pacífico, depois da descoberta do Oceano Pacífico por Balboa, descessem do norte, então, do México para o Peru. Então, os incas já tinham tomado conhecimento da existência dos homens brancos. No reino do Huayna, isso aconteceu no reino do Huayna Pá, pouco antes da morte dele, e ele mandou, então, o Yasca, que era o general dele, pegar as tropas que estavam no Equador para descer, para fazer um reforço de luta contra as tropas chefiadas por Aleixo Garcia. Mesmo assim, Aleixo Garcia dominou 2 fortalezas, dominou umas 2 cidades, roubou muito, saqueou muito. E quando chegaram as forças incas, na verdade, eles tiveram muita ação já dos incas que estavam e dos índios amigos dos incas, né? Embora os índios chiriguanos dos Andes também tivessem apoiado o Aleixo Garcia, eu sei que ele se viu obrigado a uma retirada. Então, ele voltou para o Paraguai, né? Voltou para o Paraguai, voltado, e ali ele mandou para a ilha de Santa Catarina algumas joias, uns poucos escravos, levados por um grupo de índios e alguns companheiros espanhóis que tinham sobrevivido a essas guerras. E ele permaneceu aguardando reforços do Paraguai. Mas daí ele foi atacado pelos índios paiaguás, foi morto e até hoje não se sabe da destinação do corpo. Mas quando depois desse acontecimento, né, já em 1531, chegou o conhecimento, por exemplo, do rei, de que se podia ir de Assunção até em São Vicente, por caminho pelo Peru, pelo caminho do interior, né?
passado alguns anos, veio a comitiva de cabeça de vaca, o Dom Álvaro de cabeça de vaca. O que ele fez? A intenção dele era ir até Buenos Aires para assumir, foi nomeado governador para assumir lá o comando, né? Mas ele sabia que lá as coisas não estavam boas. E ele resolveu ir também até Assunção. E, de um lado, ele queria ir até Assunção para seguir de novo o roteiro do Aleixo Garcia, que tinha chegado ao conhecimento já dos espanhóis, até porque essas joias que ficaram na ilha de Santa Catarina foram embarcadas num navio, mas quando era para ser embarcado nesse navio, mas afundou junto com um bergantim. Então, estão lá ao largo da ilha de Santa Catarina. Mas o conhecimento dessas joias ficou. Então, pode ser que mais alguma joia tenha ficado. Mas o Cabeça de Vaca, ele veio com a frota dele, ele desceu da ilha de Santa Catarina, né? Se informou com os índios, se informou sobre essa história do Aleixo Garcia direito, ouviu testemunhos, e os índios disseram para ele: sobe pelo rio Itapu, né? E onde que ele veio dele até ali. Depois a frota desceu para Buenos Aires com gente, e ele com 250 arcabuzeiros, mais 26 cavalos, né? Cavaleiros, mas também alguns índios que ele trouxe até como guias, né? Porque antes de se encontrar com os guaranis pelo interior, precisava de intérprete também. O Cacique de Vaca subiu pelo Itapocu, chegou num ponto do rio Itapocu, ele entrou, subiu pela Serra do Mar, chegou numa região de Campos, que pode ser Campo Alegre, mas mais adiante pode ser Campo do Tenente, porque lá em Campo do Tenente se encontrou um cabo, ou seja, um copo, onde se prende com a mão numa espada, um copo de espada do período do ano de 1541, o período do Cabeça de Vaca. Dali eles tomaram por Ponta Grossa, no Piabiru, já mais visível no chão, eles em Campo Aberto, eles seguiram, atravessaram também o Rio Piquiri, o Ivaí, o mesmo caminho que foram se informando que era do Aleixo Garcia. Depois disso, ele chegou até mesmo descobriu Foz do Iguaçu, foi o descobridor das cataratas de Foz do Iguaçu, e chegou até onde se fundou a cidade de Assunção, né, no Paraguai. E lá o Cabeça de Vaca é muito desejoso de ir até na Bolívia, até o Reino Inca, né? Ele, então, seguiu o mesmo caminho de guerra que foi seguido pelo Aleixo Garcia com seus milhares de índios. Só que aí eles já encontraram muita animosidade entre os índios. Muitos índios com vontade de atacá-los, até porque já sabiam que eles não eram tão assim imunes. Mas o Cabeça de Vaca teve muito apoio dos guaranis, inclusive ajudou os guaranis na luta contra os índios lá da região que eram perigosos, muito inimigos, os guaicurus, na luta contra os guaicurus, por exemplo. E aconteceu que o Cabeça de Vaca não conseguiu chegar na Bolívia. Eles foram muito atacados, tiveram muitos problemas, e apesar de toda a insistência, ele pessoalmente ele tinha um problema sério, uma virtude. Ele era muito pacifista. Ele, quando naufragou no México, ele já foi socorrido por índios, ele tinha um amor grande pelos índios, ele era contra a escravidão, ele queria os índios como servos fiéis e absorvidos pelo rei da Espanha. E os companheiros deles queriam escravizar. Né? Por isso, eles se dividiram. Uma turma maior fez uma eleição, primeira eleição feita na América, e prenderam Cabeça de Vaca. Depois, passado tempo, anos depois, levaram ele para a Europa, e lá ele também
vários deles foram presos e foram julgados, e no fim o Cabeça de Vaca foi absolvido, talvez todos absolvidos, e ele nunca mais ganhou regalia, ganhou comissões para vir para ver, não vou para ver. Essa é uma história, então, que ficou. Mas, enfim, há alguns estudiosos, como o senhor Lavo, Conde de São Francisco do Sul, da região de São Francisco, de Joinville, no livro dele, que ele sustenta que a subida do Cabeça de Vaca não foi pelo rio Itapucu, que teria sido mais para cima, na Baía da Babiton, em São Francisco, porque, diz assim, o secretário do Cabeça de Vaca, quando explicou, falou sobre essa subida, ele colocou que ele usou a expressão a ria do Itapucu, e que seria então um canal, tá? Seria então um canal. Mas não, de fato, não foi isso que aconteceu. E a explicação disso, até porque, vamos dizer assim, a Foz do Itapucu é uma ria, não é? Não deixa de ser uma ria, é um alagado ali. O rio chega e tem um alagado de 2 léguas, 15, 14 quilômetros, para cima e para baixo. Também é uma forma de canal, de ria, né? E o que acontece? O João Sanches de Biscaia, anos depois, de 1541, alguns anos depois, ele escreveu para o rei de Portugal, dizendo que não tinham subido, que o Cabeça de Vaca resolveu não subir pela Baía da Babiton, porque lá não tem súdito de Vossa Majestade. E explica que a região não era habitada porque então, assim, de encosta muito estreitas, que é difícil do plantio, então não era muito procurado pelo plantio. Os índios mesmo não viviam do plantio, enquanto que mais para o sul, então, ali a Foz do Itapocu era uma região tremendamente pesqueira e de fácil pesca, inclusive, porque se tornou uma armação de pesca da baleia depois, mas já era uma armação de pesca dos índios, eles já faziam ali essas. Era um lugar muito, muito bom para se habitar. Aqueles 14 quilômetros de águas represadas, pescaria era uma moleza, né? Era uma maravilha. Mas o outro motivo, então, é que vamos dizer assim, havia mais condições de acessível. Até o João Sanches explica o seguinte: subir pela Baía da Babitonga teria sido mais lógico, porque subindo a serra já entrava em contato direto com índios de Sua Majestade. Enquanto que, vamos dizer, pelo Itapocu foi mais demorado. Tiveram que subir e depois infletir rumo ao Planalto lá, paranaense, paranaense. Mas eles fizeram, então, por essa razão. Eu tenho mais um outro argumento. É que, apesar do Cabeça de Vaca defender muito os interesses da Espanha, ele tinha uma certeza, ele tinha uma ciência de que havia uma certa imprecisão de limite entre as terras da Espanha e a terra de Portugal. E é possível que, então, ele preferiu, olha, mais embaixo um pouco, mais no sul um pouco, umas águas abaixo, para não conflitar com o rei de Portugal, eventualmente, porque os portugueses estavam vindo e ocupando. Tá? Então, acredito que essa tenha sido uma posição. Cabeça de Vaca, tanto é que ele chegou no litoral catarinense, ele batizou o litoral catarinense de província de Vera, em homenagem à sua esposa Vera. O tempo está muito avançado. Eu vou abordar agora um assunto interessante em torno do Piabiru, até porque é importante para o futuro. A gente se perde um pouco pensando, né? Então, trata a respeito da terra mítica dos índios, dos tupis e do guaranis, que era a sua Ivi Maran em Ivi, terra,
males, em terra, males sem terra, sem males. Né? Os outros índios achavam que eles, tupis e guaranis, eram os males da terra, porque era quem tirava ele das regiões de pesca e obrigava ele a morar no interior do mato. Mas os rios navegáveis, assim, em toda parte foi assim. Mas o Tupi e o Guarani, eles disseram que vieram de uma ilha a leste no Oceano Atlântico. Os maias também dizem que vieram de uma ilha a leste no Oceano Atlântico. Dizem os maias, uma ilha que afundou durante lá enfim, um grande terremoto, acho que com vulcanismo e tudo mais. E já os guaranis só sabiam que eles vieram, os povos antigos, de uma ilha a leste. Né? Os maias disseram que a ilha deles afundou no oceano. Os guaranis eu não sei, mas posso supor que também teria se afundado no oceano. Mas existe uma explicação muito interessante para isso, porque se vocês forem pegar a geologia do oceano, assim, embora a instabilidade grande que exista no Oceano Atlântico, a gente não vai achar facilmente assim uma ilha de onde eles possam provir, certo? Ao mesmo tempo, tem essa lenda do dilúvio americano. Então, isso aí tudo tem uma explicação, pode ter uma explicação bastante simples, que é em torno da questão da chamada do chamado eustatismo, certo? Eu já conto o que é o graciostatismo. Quando nós passamos do período quaternário, já, passamos por pelo menos quatro grandes glaciações, mas deve ter havido glaciações até menores. Quando há uma glaciação que se acumula até 3 quilômetros de altura, como aconteceu no Canadá, por exemplo, há 18 mil anos atrás, 3 quilômetros de altura de gelo, tem menos água dos rios correndo para o mar. O mar, então, vai se esvaziando, ele perde volume. Né? Mais tarde, quando vem um tempo quente, essas geleiras se derretem, os rios ficam caudalosos e o oceano sobe outra vez. Então, por exemplo, há 35 mil anos atrás, o Oceano Atlântico tinha o nível, o mundo todo, o oceano tinha o nível atual, há 35 mil anos atrás. Há 18 mil anos atrás, na Amazônia, na região da Amazônia, ali, do litoral ali, o oceano estava a 120 metros mais rasos. Há 15 mil anos, e 3 mil anos depois, na Cananéia, no litoral aqui paulista, e, portanto, no nosso também, o oceano, há 15 mil anos, estava 130 metros mais raso. Mas há 12 mil anos, entre 12 mil a 10 mil anos atrás, o oceano já tinha recuperado o nível atual. Ou seja, num período assim, entre 15 mil a 10 mil anos atrás, ou seja, num período de 5 mil anos, ou até 7 mil anos, o oceano saiu de 130 metros mais raso para o nível atual. E o geólogo, isso aqui são dados que eu pego em geologia, inclusive elementos de geologia, de estratigrafia do Josué Camargo Mendes, já falecido, um grande autor. Mas o próprio João José Bigarella, da Universidade do Paraná, já falecido, num trabalho que ele fez, ele disse que na foz do rio Itapocu, o rio já esteve, nos últimos 2 mil anos da era cristã, o rio esteve 3 metros acima e 3 metros abaixo. Então, o que eu quero contar para vocês é o seguinte: a gente encara o Itapocu como um rio que nasce em Corupá. Antigamente se dizia que nascia na Serra, mas no centro de Corupá e vai até a Barra Velha, 70 e poucos quilômetros de distância. Mas houve tempo que ele teve assim, 170 quilômetros de distância, talvez mais. A plataforma continental é muito longa, a nossa, do sul do Brasil, né? Mesmo do leste do Brasil, uma plataforma de 200 quilômetros. Para cada metro que a gente se aprofunda no oceano, a plataforma, para cada quilômetro que se aprofunda, a plataforma desce 1 metro, é uma indicação. Então, o rio Itapocu descia por ali muito bonito.
Quando aconteceu esse famoso dilúvio americano, certo? Os índios tiveram que dar no pé, tá? Mas, muito provavelmente, muito mais sofridos foram aqueles que estavam morando na plataforma continental. Porque a plataforma continental teve milhares de anos para ali se estabelecer uma flora, uma fauna. Inclusive, essa época de 18 mil, 15 mil, até 8 mil anos atrás, é um período que ainda existia na América do Sul chamada fauna de megamamíferos, a megafauna, animais enormes, megatérios, toxodontes, tigre de dente de sabre, né? Paleomastodontes, ursos, uma montoeira de animais enormes, inclusive cavalos também. E o que acontece? Esses animais habitavam também, habitavam Santa Catarina, habitavam desde o Brasil inteiro, desde o México, desde a Califórnia até a Argentina, não podiam deixar de voltar aqui também. Né? Aqui em 1929, em Porto União, se descobriu, sim, um esqueleto de um fóssil, de um megatério, 6 metros de altura, uma preguiça de 6 metros de altura. Esses animais viviam, e também vacas, antas, né, esses animais menores também. Aquilo ali podia ser perfeitamente ali o paraíso dos tupis e do guaranis, a terra sem males deles, certo? E quando houve, então, uma deglaciação, se foi por algum motivo violenta, como hoje em dia se preocupa com uma violenta por algum fator, né? Se houve uma deglaciação violenta, eles tiveram que sair às pressas e subir, se escapar numa colina baixa, de 130 metros de altura, para chegar no litoral, onde hoje é o limite do litoral. E com medo eles passaram até muito mais para cima. Né? Eu acredito que desse modo, nós vamos descobrir por que motivo os tupis e os guaranis têm um passado meio desconhecido, como os gregos têm um passado meio desconhecido, diz que vem do fundo do Mediterrâneo, e foram aparecer lá no interior, lá, Marajó, até o Rio Madeira, e fazer depois uma dispersão. E por que não construíram o Pebiru? Já encontraram pronto, certo? Porque o Pebiru pode ter sido feito pelo povo do samba aqui, por exemplo, assim, que para vir, inclusive é um caminho, o tronco, o ramal tronco, no meu ver, a finalidade dele é atravessar a América do Sul, o ramal tronco, pelo menos. Outros dos Itararés e outros assim podem ter entrado nesse esquema, feito parte disso e pode não ter feito também. Assim como os arqueólogos estão descobrindo atualmente na Amazônia, que estradas foram feitas na Amazônia. E não sei até que ponto os Guarani possam estar envolvidos com essas estradas feitas lá, que ainda é muito novo, poucas publicações chegaram a nós, assim, para a leitura assim, mais popular. Mas também os tupis Guarani podem ter construído então, estrada, então, um aprendizado. Né? A habitação o passado da América está todo revolucionado. A arqueóloga Niede Guidon, com a sua equipe, provaram que lá no interior do Piauí já era habitado há 58 mil anos atrás, digamos, 50 mil, para não brigar, 40 mil, como alguns chegam, certo? Mas ela mesma, falando agora numa gravação que eu peguei pelo YouTube, eu não fui atrás das confirmações ainda de datações científicas a respeito, mas ela disse que já está provado que no Uruguai, o Uruguai já era habitado há 133 mil anos atrás. O Chile, em torno de 125 mil, me parece que uma datação na Califórnia, 129 mil. E a Niede Guidon já, vamos dizer assim, já, inclusive, já acelou para a possibilidade de que na Serra da Capivara, em vez de 50, 58 mil, até 100 mil anos atrás possa ser, depende mais de pesquisa. Mas, enfim, esse caminho esse caminho do céu
do caminho do o Itapecué. Itapecué, que quer dizer caminho antigo, que é o nome que o Tupi dá para a Via Láctea, que é vamos dizer assim, um caminho no céu que eles teriam todo o interesse de estar guiando pela América Sul afora para acompanhar, para peregrinar na direção da Ivira e Maranhão, a Terra Sem Mar, na direção da Via Láctea. No meio de maio, junho, ela se alinha mais com o Rio Itapocu, mas nas outras épocas ela está no céu e os seus caminhos deveriam endereçá-la, porque sendo caminhos sagrados, os tupis guaranis faziam as suas migrações. Por isso eu acho que há uma possibilidade que o nome primitivo do rio seja, conforme uma tradição do nome Itapecu, fosse o mais fiel, certo? Porque corruptelas tem, existem umas 10 versões diferentes para o nome Itapucu, como tem para o nome Itajaí também. Então, acho possível que Itapecu provenha de Itapecu, significando rio caminho antigo, certo? Ou então Itapepucu, rio do caminho comprido. Neste caso, uma alusão ao caminho do Peru. Em qualquer caso, alusão a uma antiga migração dos tupis e guaranis, e até de outros povos, que teriam dado, vamos dizer assim, motivo para eles, então, estarem fazendo essas peregrinações, inclusive por mar adentro. Já foram até de navio, até em certo ponto, e fazem até hoje essas peregrinações. Então, o tempo já está meio encerrado, eu fico disponível, então, para perguntas, agora, se for o caso. Muito obrigada, seu Barbosa. Muitas informações, talvez novas aqui para a gente também, e muito ricas, né? O pessoal colocou aqui no chat alguns comentários. O Ademir, ele colocou muito interessante as informações do Dr. Barbosa. O Zabotti também comentou, ele colocou o Dr. José Alberto Barbosa, narrativa fidedigna, parabéns, mestre. A Mariane Figueiredo, ela comentou, boa noite, essa história que o Dr. Barbosa está contando, um amigo meu, português, que vive em Florianópolis, conta em um livro publicado em 2015, se não me engano, Sangue Lusitano, de Afonso Rocha, vale a leitura. E é isso. Obrigado. Teve alguns anos que a gente fez um pesquisador aqui da região fez uma apresentação para nós e a gente meio que percorreu aqui alguns lugares aqui, até se o Felipe puder me ajudar. O Felipe é um geógrafo que trabalhou conosco ali no comitê, não vale, mas agora ele está fazendo doutorado em Portugal. Também estuda um pouco disso. E aí e ele comentou lá conosco, lá na foz, lá do rio Itapocu, em Barra Velha, que talvez o Itapocu pudesse ser a pedra comprida, porque lá da foz certinho consegue ver o Morro da Antena aqui e o Pico de Araguá. Então eu lembro que isso ficou bem forte para nós, essa questão que pudesse ser a pedra comprida, o Morro da Antena ou o Pico de Araguá, né? Agora o senhor trouxe informação que pode ser o caminho comprido também, interessante, Certo. Isso, muito bem. Eu gostaria de mostrar isso. Em 2019, eu publiquei esse livro em Jaraguá, o Itapocu, Tomé, o Caminho do Piabiru, certo? Uhum. Esse livro aqui, ele dá uma visão geológica, geográfica, um pouco historiográfica da região também, flora, fauna, e aborda do meio caminho do Biru. A Prefeitura de Jaraguá do Sul fez uma edição de emergência em 2019 para a reunião de um grupo de poetas aqui, e foram distribuídos esses 40, eu fiz mais 18, e é um livro que está, então, disponível. Ele está, sempre caberia mais uma revisão, eu também pretendo acrescentar mais topônimos, porque ele é importante porque ele faz assim um bom levantamento já do toponímio de todos os municípios da minha.
né, dos topônimos principais e mais alguns interessantes, certo? Esse, então, já é um livro que poderia ser, eu posso deixá-lo disponível para publicação. E posso distribuir por e-mail para aquele interessado. O nome dele é O Itapocu, Tomé e o Caminho do Piabiru. Certo? Certo. E este outro aqui, que nessa parte do Piabiru até ele está até menos analisado do que esse que eu mostrei. Esse é Itapecu, Rio Caminho Antigo, certo? Eu devo fazer algumas atualizações dele com base nesse trabalho que eu fiz aqui. Mas ele é um livro muito mais amplo, muito mais profundo, certo? Só que ele não foi revisado ainda, eu preciso fazer uma boa revisão. Mas para os estudiosos, né, que queiram recebê-lo por e-mail, eu tenho o prazer de mandá-lo por e-mail. Certo? Itapecu, Rio Caminho Antigo. Todos os dois eu posso mandar por e-mail. Legal. A Kathleen, acho que tinha colocado já aqui no chat o e-mail, se puder repetir ali, Kathleen. Se alguém... Certo? É Barbosa. José Alberto, tudo juntinho, @gmail.com. O meu nome não separa, barbosa.joséalberto, @gmail.com. Tá. Se alguém tem mais alguma pergunta, alguma colocação, pode ficar à vontade para ligar o áudio, quiserem Sim, sim, sim. perguntar. Foi muito boa pergunta que se poderia ser feita mais pesquisa, é isso, né? Apareceu uma pergunta aqui. Se poderia ser feita mais As pesquisa, pesquisas sobre o tema? certo? Sobre o tema, sim, sim. O que nós precisamos hoje, em termos do caminho de Piabiru, é fazer muitas pesquisas de datação, certo? Dos caminhos, certo? Porque esses são variados. Inclusive, o escritor, o tupinista Luiz Caldas Tibiriçá encontrou no Brasil, perto já da Bolívia, uma extensão grande de um caminho empedrado, já com pedras. Aqui na Serra, em Corupá, tem um caminho de pedras também, certo? Em Guaramirim tem a notícia de caminhos, em Barra Velha também. A Ana Bond, num livro dela recente, ela colocou também sobre o caminho do mar, que seria um caminho do Piabiru acompanhando toda a costa, desde de Santa Catarina, acho que até o Rio Grande do Sul, até o Rio de Janeiro. Né? Então, tudo isso mereceria dos arqueólogos que fizessem programas de datação, certo? Seria muito importante, até porque esse tronco antigo do Piabiru, e assim, aliás, como o Tupi-Guarani não faziam estradas, a generalidade das estradas nas Américas, salvo talvez na Amazônia, não são Tupi-Guarani, eles são dos povos G, tá certo? São de etnia G. Né? É onde que o próprio Itapirapé, como eu digo, ele, apesar do nome, é por causa da fase arqueológica, na verdade, ele é de cultura G. Então, essas datações iriam ser fiéis a um conhecimento, né? Por exemplo, lá no Chaco, se ainda se conseguisse alguma prova, né? Que antes ali no Chaco eles eram marcados com estradas, mas no Paraná eu não sei a datação que o caminho dos Itararés, que o professor Igor Schmitz conseguiu no Paraná, mas é uma datação que deve ser mais recente, assim como o Odemar Dias Júnior pesquisou no sul de Minas Gerais, caminho dos Itararés também, mais recente, mas nas obras deles eu não encontrei, teria que ir mais direto, mais a fundo, eu não encontrei datação para trazer para vocês hoje aqui. Mas esses caminhos devem ser mais recentes, certo? Porque eles já estão conservados demais. Em todo caso, é como eu digo, a difusão dos tupis e guaranis começou o que nós sabemos hoje em dia, o que nós sabemos da difusão, começou há 2.500 anos atrás na Amazônia. Então, eles já encontraram esses caminhos. Então,
o Piabiru, em grande parte, pelo menos, já existia quando eles começaram a, a divulgar, a vagar. E eles se apossaram desses caminhos, e como se apossaram dos rios, na parte dos pesqueiros e tudo mais, e como, por exemplo, o povo de Sambaqui deixou o litoral catarinense quando apareceu o tupi aqui na costa, na mesma época. O Sambaqui já existia pelo menos há 6.000 anos. Nós temos Sambaqui de 6.000 anos. Tá? Em Gaspar, no interior de Santa Catarina, o Sambaqui lá era o mais antigo, 5.000 anos. Agora, na ilha de Santa Catarina, um de 6.000. Outra parte das pesquisas que nós vamos fazer é que a arqueologia submarina, hoje em dia, ainda não é muito praticada no Brasil. No Mediterrâneo se pratica mais, em outras partes também. Mas um dia a arqueologia submarina vai nos trazer muita coisa. Começando por descobrir sambaquis mais profundos do que hoje em dia se conhece sambaquis abaixo do nível do mar. Mas vamos encontrar sambaquis mais profundos. Na medida que que o mar foi se afastando, certo? E os rios incompridando, os povos do litoral foram também se afastando. Tá? E na medida que as águas foram subindo, esses povos vieram voltando. Só que o chamado dilúvio americano pode ter acontecido muito antes, e eu acho muito provavelmente ligado a uma deglaciação. Há, inclusive, um estudo a respeito da queda de um meteoro no Golfo do México. E houve antes, já aconteceu isso antes, até na queda dos dinossauros, há 60 milhões de anos atrás, mas houve um que se diz que em torno de 10.000 anos no Golfo do México. E no fundo do Golfo do México se descobriram assim deposições de areias típicas de água, não água salgada, de água doce. Ou seja, eles calculam que com a queda desse meteoro, houve muita deglaciação na América do Norte, na bacia do Mississippi, Missouri, correu muita água para o Golfo do México e muita areia, e depositou, e fez essa deposição aí, certo? Então, eu acredito que num futuro mais remoto, daqui a 10.000 anos, quando o oceano estiver muito lá embaixo de novo, os arqueólogos vão ter muito trabalho. Com licença, eu gostaria de só fazer um comentário aqui a Roberto. Eu queria realmente parabenizar o amigo Barbosa por tudo que ele trouxe de conhecimento. É uma biblioteca viva que nós temos aqui na nossa região e que a gente tem que valorizar muito, né? E eu queria aproveitar para fazer uma espécie de um convite, né, se é que me permitem. Esse assunto é tão importante e bonito para a nossa cidade, mas muito desconhecido ainda, né? Nós temos que buscar uma maneira de divulgar um pouco mais, né? Além do Barbosa, que conhece muito, nós temos o Fábio Kravulski, aqui da cidade, que pesquisa bastante também. Não sei se está aqui com a gente hoje. Nós temos o Valério Parroski, aqui, que escreveu sobre a história de Guaramirim, que conhece alguns trechos do Piabiru também. Então, nós temos muita gente na cidade aqui. Nós temos, talvez, aqui participando do Joinville, o Ricardo Tiburski, que está aqui também assistindo a gente, e já esteve ali analisando, pesquisando ao vivo, ali na região do Monte Crista, né? Inclusive tem foto com algumas pedras lá, com algumas escritas muito interessantes. Então, nós temos aqui uma pérola da história que passa aqui por Jaraguá, por Guaramirim, por Corupá, por Joinville, talvez, tudo isso, né? Que nós, talvez, os únicos que têm um pouco disso são nós aqui, os que gostam desse assunto, os historiadores, pesquisadores, né? Então, convido a todos, né, que realmente a gente não deixe esse assunto desaparecer, porque é uma coisa que nós podemos trazer muito para nossas cidades aí, trazendo, com certeza, como alguém falou, turismo, né? Poderia ser uma fonte de turismo, mas principalmente pela história viva que passou aqui pelo nosso rio, pelo Itapucu, e cada 100 pessoas de Jaraguá, 99 não conhece, por exemplo, né? Então, uma vez mais, parabenizo ao Barbosa, espetacular o seu assunto. É pena que o tempo é muito curto, ok? Obrigado. Obrigado.
Mais alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Seu Roberto, essa sua colocação foi muito boa, porque existe não, já faz uns 2 anos, foi feito um encontro aqui na região sobre o caminho do Piabiru, inclusive foi quando o Fábio fez a apresentação das pesquisas dele aqui para nós, e a gente fez também uma saída a campo, digamos, a gente foi desde Barra Velha, lá na Foz, a gente foi subindo, então, até lá ali no caminho, na Serra, em São Bento e Corupá, que ele mostrou alguns pontos para nós ali, e o pessoal do Colegiado de Cultura e Turismo ali da Anvale, que abrange todos os municípios aqui, eles estão pensando em fazer mais um evento desses, então, até vou levar para eles esses nomes que o senhor colocou, para, quem sabe, fazer mais um encontro, um evento de discussão do caminho do Piabiru. O Tiburcios, ele participou também desse encontro do Piabiru, mas acho que ele já saiu aqui da sala. Ok. Não, é muito importante, né? Se a gente puder, nós, historiadores, aí, pesquisadores, nos unimos, né? E hoje a gente tem um pequeno grupo, que a gente chamou historiadores aí da cidade, num grupo da ZAP, mas somos 5 ou 6 pessoas, mas eu vejo aqui tem muito mais gente interessada, que gosta do assunto, e se alguém, né, talvez se o Comitê Itapucu pudesse organizar isso, fazer um grupo de historiadores, de pesquisadores, capitaneados pelo Barbosa, com certeza, que é o que tem mais conhecimento, mas é uma coisa que a gente não pode deixar esse assunto esquecer, né? Tem muitas dúvidas, muita coisa a pesquisar ainda, mas é uma riqueza muito grande para a nossa região, né? Que nós não podemos deixar passar em branco, ok? Muito bem. Eu tenho algo a dizer. De um lado, Roberto, certo? Eu tenho um defeito, que pode ser uma virtude também. Eu nunca paro de escrever, certo? E de ler para escrever. Praticamente eu leio para escrever. Tenho muitos projetos e trabalho eles simultaneamente e nunca paro. Então, eu fico também pouca disponibilidade para publicação, certo? Mas, por outro lado, eu tenho também um princípio, né, um gosto, certo? De partilhar aquilo que eu escrevo. Então, esses meus livros, esses 2 aqui, como qualquer outro trabalho meu, de qualquer outra natureza, eu partilho, certo? Eu deixo à disposição do Comitê Itapucu, certo? Do grupo de estudiosos de Itapucu, me incorporo neles com gosto também, né? Aceitaria convite para reuniões também, e a minha intenção é que realmente esses livros sejam editados, certo? Esse livro aqui, o Itapucu, Tomé e o Caminho de Piabiru, eu até disponibilizei, porque está pronto, embora que eu queira enriquecê-lo com mais topônimos que já tenho as fichas prontas, mas como ele já está interessante. Só o fato de eu pegar, por exemplo, que eu pego os nomes dos municípios da Amivale, e mais o Araquari, que é da Amoeste, né? Eu trato do nome de cada um desses municípios, certo? Nome Jará, nome Corupá, certo? E isso aí tem muita gente que vai tirar proveito disso aqui. Os outros topônimos que eu quero acrescentar são interessantes, mas esses aqui são os que já são os mais importantes. Né? Então, eu até propus para a AMA, porque a vice-presidente da AMA é minha nora, e o presidente é meu amigo e meu parente, casado com uma sobrinha minha, que a AMA poderia, então, capitanear uma publicação desse o Itapucu Tomé, o Caminho do Piabiru, como uma forma deles também terem renda, adquirirem assim, um ganho. Né? E é um serviço que se prestaria para não só para toda a Amivale, né, mas para toda a cultura catarinense brasileira, porque esse assunto do Piabiru, por exemplo, é um assunto que interessa para toda a cultura brasileira. Né? Perfeito.
Também, Barbosa, se me permite, desculpe se eu estou monopolizando a última participação, então. Além desses livros muito bons, os dois que o Barbosa citou aqui, eu tenho a cópia dos dois, já há alguns anos que o Barbosa me disponibilizou, muito bons, mas eu gostaria também de sugerir, para quem gosta do assunto, o livro Aleixo Garcia, que é da Rosana Bond. Certo, né? Da Rosana Bond. A Muito Saga bom. de Aleixo Garcia. Isso. Da Rosana Bond, a Saga de Aleixo Garcia. Foram feitas 2 edições, a segunda já de outra editora e ampliada. Ok. E tem um outro livro muito bom, que tá, em pena que já está esgotado, mas eu acho que na biblioteca ainda se encontra, é 1516. Ele tem um capítulo específico para o Piabiru, ok? Para quem não conhece ainda. Exatamente. Esse livro, até eu mencionei o teu nome, não mencionei o nome do livro, né? Eu utilizei bastante o teu livro para essa palestra de hoje, certo? Bastante para essa palestra de hoje. E ele, assim, é dos livros que, do meu conhecimento, dos que tratam com mais profundidade do Piabiru. E, além disso, ele tem uma vantagem. Você é engenheiro, então você tem uma mentalidade de fazer as coisas o mais positivamente possível, né? Inclusive, assim, também o mais, vamos dizer assim, organizadamente possível, né? Minha mentalidade de engenheiro. Eu sei que ela se tornou uma obra muito valiosa. É uma pena que não foi reeditada. A boa notícia é que eu cheguei a encontrar uns 3 exemplares já do teu livro, comprei e fiz doação, certo? Inclusive, tem um sobrando comigo, exatamente, que eu vejo teu livro e compro. Muito obrigado. É uma pena que esgotou, mas para quem tiver oportunidade... Se estiver faltando para te pegar comigo. Eu tenho bom, 2. vou comprar de ti. Mas, para quem gosta do assunto, tem um capítulo desse livro, né, que é especificamente sobre o Peru, que foi baseado muito nos livros também do Barbosa, nos livros da Rosana Bond e alguns outros livros do Estado. Mas A Rosana Bond, ela escreveu a história do Piabiru em 2 volumes, depois fez um volume complementar, escreveu... antes tinha escrito 2 livros, e uma segunda edição ampliada sobre Aleixo Garcia. Depois, nessa sequência da história do Piabiru, ela escreveu 2 livros, um sobre o caminho do Piabiru e o outro sobre Aleixo Garcia. A Rosana é uma entusiasta, ela viaja e traz novidade para nós, estrangeiros. Olá, boa noite. Eu gostaria de fazer um comentário só, que eu considero muito importante sobre o tema, além de toda a parte histórica, né? No momento que fazia alguns trabalhos pela Vale, conversava com os agricultores, por exemplo, em Corupá, eu perguntava sobre pontas de flecha, enfim, material arqueológico que eles encontravam na lavoura, e tem muita coisa que até um agricultor me mostrou, eu tirei uma foto, ele falou assim, isso aqui é o que sobrou, porque eu colhi, e foi a palavra que ele usou, ele colhia muita coisa quando arava a terra, etc. Depois, quando passou a plantar banana, não mexia mais a terra, então o material não aparecia mais. Então, assim, a gente sabe, como a Karine falou, quando a gente fez a saída de campo com o Fábio, a gente conheceu diversos lugares de oficina lítica, e é uma história riquíssima que a gente tem. Mas, ao mesmo tempo, eu considero muito importante você fomentar grupos de discussão sobre isso, porque era muito presente no discurso do agricultor o receio de ele encontrar um sítio arqueológico na propriedade dele e, de alguma forma, isso inviabilizar a forma que ele vive. Ele deixaria de plantar porque alguém vai ter que ir lá e vai estudar, enfim. E dessa forma se perdia a história, porque é melhor esquecer que aquilo está ali, porque ele vai perder um pedaço de terra para plantar, porque vai ter uma pesquisa em cima e assim por diante. Então, eu só quero deixar aí isso, que é muito importante ser discutido. Eu considero a ideia de um turismo histórico sensacional, porque a gente está falando aí de um período logo, um pouquinho depois da chegada dos portugueses no Brasil, registrado, né? Seria um dos primeiros registros que se tem no Brasil, é aí da região. Então, o desenvolvimento de um turismo dessa forma, para que o agricultor permita que essa história seja vista,
né, e seja descoberta e seja estudada, é muito bom, de grande valia para toda a região e para a própria história do Brasil, né? Então, professor, obrigado pelas palavras, eu acho que é uma coisa nova que traz, junta isso ao Fábio, junta isso com, eu não conhecia me fugiu o nome aqui, que está escrito Vivo Acordeon, eu não consigo ver a continuação do nome. Desculpe, Roberto. é Roberto. Roberto, desculpe. É que daí o nome não apareceu. Acho muito bom a gente ter esses registros, mas a gente precisa, com a criação de um grupo de discussão sobre isso, é importante para fomentar uma nova forma também de desenvolvimento, trazer o turismo e trazer renda e trazer geração de mais-valia para os proprietários de terra ali. É muito bom, muito bom. Parabéns pela palestra e o pessoal que organizou também está de parabéns. Muito bom. Obrigado. Com licença, mais uma vez, eu só queria fazer uma sugestão, então, de que a gente procure formar um grupo, talvez, para a gente se conhecer, né? Nós não nos conhecemos, né? Eu acabei de colocar ali no chat o meu telefone, que é o meu WhatsApp, e então, se você, quem tiver interesse e quiser me passar o seu WhatsApp, a gente pode formar um grupo maior de pesquisadores, historiadores, aqui a gente pode ir trocando informações, como o caso desse que a gente vai ter alguma eventual pesquisa a campo de novo, né? Às vezes a gente acaba nem sabendo. Então, eu sugiro que a gente forme um grupo de WhatsApp, pelo menos, para a gente poder continuar se comunicando, né? Porque nós não conhecemos. Então, eu coloquei o meu telefone ali, o meu WhatsApp. Se alguém quiser, eu me predisponho a formar esse grupo para a gente continuar nos encontrando virtualmente, ok? Obrigado. Legal, obrigada, Roberto. Eu vou passar ali o meu também. Aí a gente vai adicionando, trocando. Posso falar nesse figurinhas? Opa, sim, Júlio. Boa noite a todos, né? Eu me apresentei ali no grupo, meu nome é Júlio, e eu sou arqueólogo e moro aqui em Barra Velha. Eu continuo trabalhando bastante, a gente nunca para, eu sou igual ao nosso querido palestrante, né? E eu já fiz uma tentativa de montar um grupo de estudos, né? Sobre a questão do Peabiru. Nós temos aqui em Barra Velha um historiador, que é o Carlinhos Fagundes, Kaká, talvez você conheça. Já tem alguns, ele tem inclusive um livro, ele comenta sobre isso. E eu me coloco também à disposição, tenho maior interesse em participar desse grupo, até porque eu pesquiso toda essa nossa costa norte-nordeste de Santa Catarina, né? Você citou o nome do Ademir, mas não é o Ademir que está nos assistindo, né? É o Ademir Grotti. Eu acho que você falou do professor Ademir, que é de Jaraguá do Sul, foi isso? Ou alguém falou assim? Tenho problema da surdez. Não, ficou baixo, seu Júlio. Se o senhor puder repetir. Perdão, só um minuto, eu vou colocar... estou perguntando se o Ademir, que você se refere, é o Ademir, o professor de história, que existe em Jaraguá do Sul. É o Ademir Pfeiffer. Isso. Ademir Pfeiffer. Isso. Com P-F-I-F-F-E-R. Eu conheço. Ademir Pfeiffer. O Ademir me conhece. Ótimo. Estar de alguma referência. E o Ademir Grotti, que está no grupo, que foi quem me passou o link, também me conhece. Então, eu me coloco à disposição para nós iniciarmos um trabalho para darmos continuidade, né, ao seu trabalho, que é um lindo trabalho de pesquisa, e que realmente merece ser documentado, porque hoje nas escolas, muitas vezes não se ensina essa parte da história por não ter documentos de referência. Ok? Então, parabéns pela sua palestra, e eu fico aqui à disposição para ajudar no que for necessário. Ok? Isso. Muito obrigado. Júlio? O Júlio está me ouvindo? Sim, sim. Eu quero te parabenizar, né,
arqueólogo, inclusive, fazer esse teu trabalho também magnífico, certo? Eu tenho uma característica de procurar, tanto quanto possível, me firmar na ciência positiva, nesse sentido, na geologia, na arqueologia, na linguística, né? A minha contribuição, mesmo não sendo linguista, a minha contribuição maior no estudo do Piabiru é linguística, certo? E também por buscar soluções através da arqueologia, a maior contribuição que eu dou nos meus trabalhos. Esses meus livros, mesmo como eles estão, eles ficam, eu disponibilizo eles para, não somente para uma instituição, para um grupo, certo? Mas para qualquer pessoa dos que estão participando. Eu posso providenciar uma impressão também deles, mas uma gráfica rápida se faz, impressão rápida e até barata, certo? Mas também através de e-mail, por celeridade, facilidade, fica disponibilizado. Tá? Eu só preciso que vocês mandem para o meu e-mail o pedido, e, se for o caso, me dando o endereço também de correio de vocês, porque eu sou de fabricação ano 39, então eu não mexo muito assim bem com essa parte de computão, do app, certo? Né? Eu vou mais no e-mail. Se vocês me fizerem o favor de mandarem e-mails para mim, me facilita, fica mais fácil, certo? Ou telefonema também. Eu já mandei o e-mail e postei no grupo meus dados também para contato, ok? Certo. Postei eu agradeço. meus dados para contato, ok? Muito Ótimo. Obrigado pela oportunidade, Karina, parabéns pela iniciativa. Igualmente. Okay? É um prazer conhecer, César. Eu já estive em Barra Velha, junto com a Rosana Bond, quando ela foi palestrar sobre o Piabiru. Eu palestrei também um pouco em Barra Velha, quando estava lá o Carlos Fagundes também. Isso, Cacá. Tá bom, então. Obrigado, hein? Obrigado. Que legal, temos bastante contribuições, então, e já formamos aqui um grupo, então, que para dar continuidade e fazer um próximo evento nesse ano, que legal. Vamos levar... Eu aguardo chamamentos, Sim, Karine. Legal. E fico à disposição do Comitê Itapocu também, sem dúvida, certo? Muito obrigada, seu Barbosa. Acho que foi muito rica a nossa noite aqui, trouxe muitas informações e o principal, né, que é a gente dar continuidade sempre para a pesquisa e trocar informações, né? Com certeza. Eu vou levar isso também para o pessoal lá da Unvale, o pessoal da cultura, que daí envolve os representantes das prefeituras, né, daqui da região. E se o senhor Roberto puder fazer o grupo, aí depois lá a gente pode ir trocando figurinhas. Sim, eu vou montar com os telefones. Desculpe. Ô, Roberto, eu queria dar até uma ideia, Roberto, certo? Por favor. Nós criamos em Jaraguá, mesmo com outro nome, mas um Instituto Histórico Geográfico. Parabéns. Uma ótima ideia, Barbosa. Ótima ideia. Mas... Ou abrangendo mais as ciências. Não precisa ser só história e geografia. Tá? Podemos fazer uma sociedade científica, abrangendo tudo. Perfeito. Cultural. Sociedade cultural e científica, pronto. É ótima ideia, perfeito. Enquanto isso, então, vamos começar com esse grupo de WhatsApp, né? Eu já tenho aqui o e-mail da Karine, né? Também aqui do Júlio, que ele postou ali, né? Então, se mais alguém quiser participar desse grupo, por favor, deixa o seu telefone, o WhatsApp aqui, ou me manda um WhatsApp para mim pessoalmente que eu monto o grupo, sem problema nenhum, vai ser um prazer, ok? Obrigado. Obrigado. Tem um comentário aqui só no chat do Valério Parroski, ele falou, ó, isso, sou de Corupá, se encontra muitas pontas de flechas, inclusive tem uma, mas aqui é riquíssimo nesses artefatos, que é a contribuição com que o Felipe tinha comentado antes, né, das nossas idas às propriedades rurais. Posso fazer uma colocação, Karine? Sim, com certeza. Em 1969,
quando eu assumi a promotoria de Maravilha no Oeste Catarinense, e já cheguei lá com a determinação de escrever sobre a história da região, que naquele tempo era ainda um ermo sertão, eu já iniciei, junto com o pessoal da terra, a criação de um museu, o Museu Municipal Padre Fernando, que em 2019 completou 50 anos, então eu tive a minha primeira entrevista online, assim como estou tendo essa segunda hoje, né? Palestrando para eles a respeito desse museu. E esse museu ele tem uma característica, ele é principalmente de cultura indígena, de cultura lítica. E como é que foi? Eu, na promotoria, e também com os alunos, porque eu dava aula, né, nas escolas, perante o pessoal que vinha do interior me consultar na promotoria, e mais os alunos da cidade, depois outros entraram no esquema, eu fui perguntando e indagando deles de pedra, de líticos, mostrava desenhos meus, assim, de artefatos indígenas, de mão de pilão, de cunhas, de vasos, e eles foram me dizer, não, nós temos isso, e vieram me trazendo de presente. E aí eu entrei em contato com a municipalidade e criamos o Museu Municipal Padre Fernando, que tem a sua importância, porque uma vez que a arqueologia não pode estar sempre presente no interior, ou tem que estar mais presente em determinados lugares. Antigamente, por exemplo, em 69, há 50 anos atrás, estava em vigor uma lei, não sei se ainda está, que dizia assim, que os estudos de arqueologia, de antropologia, deveriam privilegiar os sambaquis, porque havia uma preocupação muito grande com a perda de sambaquis. Então, foi muito bom desviar os poucos arqueólogos, antropólogos que tinham para esse estudo, né? Mas, mesmo assim, o Padre Rohr, por exemplo, meu amigo, foi pesquisar em Itapiranga, lá no Oeste, fez descobertas importantíssimas lá em Itapiranga. Na cultura Alto Paraná, na época, ele achou em 8 mil anos atrás, e depois disse, Barbosa, tem aí um extrato aí com 2 metros mais fundo, que vai dar 10 mil anos a presença humana lá. Então, isso que o Felipe está falando precisava ser feito em Corupá, em Jaraguá, não porque não tenha museu, mas precisamos recolher dos colonos, esses líticos, esses cerâmicos, e levar para o museu, anotar, como eu tomei a cautela de anotar lá no Oeste Catarinense, em cada ficha, eu fui organizador do museu, a procedência de cada peça, o sítio, da onde é que veio, da impossibilidade de uma definição da fase cultural, qualquer peça do museu, qualquer uma, identificada pela sua origem, pela localização, para permitir depois que a ciência pudesse ir no mesmo lugar e fizesse, então, mais coleta, mais escavação. Certo? Então, parabenizo o Felipe, realmente é uma ideia maravilhosa essa. Eu me coloco também à disposição. Melhorou o som, né? Melhorou o som agora, né? Melhorou, aham. Melhorou. Eu me coloco também à disposição, porque esses processos de coleta de material, formação de museus, atualmente você tem, e já na época também já existiu o IFAM, que regulamenta todo esse processo. Então, só para entender que todo o material que existe em superfície ou subsuperfície, material arqueológico, como pontas de flecha, qualquer outro tipo, machadinhas, ele pertence à União. E por que ele pertence à União? Porque ele deve ser estudado como resgate de história e da memória do nosso povo e ser conduzido para museus na forma que o professor acabou de citar. Ele tem que ter um contexto, não é por simplesmente ir lá e retirar, tem que ter um contexto. Não. Senão, pesquisadores futuros chegam no museu, olham aquela peça e é só uma rocha. Então, ela tem que ter um contexto. Então, eu fico à disposição para auxiliar nisso. Eu vi que foi citado aí o Fábio, né? Eu não o conheço pessoalmente, já vi o site deles,
E eu vejo assim, são boas iniciativas, mas é importante que a gente tenha o respaldo legal para que não tenhamos problemas no futuro. Esse é o meu papel. Perfeitamente. Tá ok, doutor? Perfeitamente. Obrigado. Apenas, Júlio, Júlio, apenas para uma paráfrase, você está dizendo que endosse completamente, certo? As minhas palavras se referiam a peças já coletadas, certo? Sim, sim, eu entendi isso. A peça já coletadas. Inclusive, o Padre Rô me pediu, de Florianópolis, para organizar um grupo de pesquisa no chamado Muro da Vaca Branca, que existia em Campo Herê. E a pedido dele, então, eu fui com aquele grupo de amador, como eu mesmo. E nós descobrimos ali, no topo daquilo lá, que acabaram demolindo aquilo ali. Mas fizemos um levantamento, preservamos a memória dele. Mas havia, assim, por exemplo, uma fogueira, num lugar onde caçadores de tesouro já tinham arrebentado no topo, dava para ver vestígios de fogueira. Então, aquela parte exposta, nós recolhemos para mandar para o Padre Rô e para o Instituto de Antropologia. Mas não fizemos nenhuma devastação, nenhuma escavação. Não, entendi. Nós temos que respeitar a necessidade da pedra. Inclusive, eu cito para vocês aí o caso triste da chamada Pedra de Gaspar, uma pedra achada no Sambaqui de Gaspar de 5.000 anos, de uma pedra que é considerada fraudulenta, com inscrição felícia, deu muito pano para manga aquela pedra. Mas o jornalista, que deve ter sido, acho que o Jornal de Santa Catarina, de Blumenau, pegou a pedra e deu emprestado e deu um banho químico, tirou a camada de patina que protegia e a pedra não pôde mais ser datada com segurança, certo? Então, só para explicar que realmente o que o Júlio falou é tremendamente importante, né? Nós estamos junto com a ciência. Certo. Então, acho que é isso, né? A gente agradece a todos os presentes, agradece ao Dr. Barbosa pela sua disponibilidade. Eu acho que foi muito rico, então, a nossa noite, e principalmente trazer frutos, né? Esse é o nosso objetivo aqui. E uma boa noite a todos. Muito obrigada, doutor Barbosa. A sua boa noite. Família também. Muito obrigado. Muito obrigado pelo prestigiamento, pelo prazer de conquistar novos amigos e de rever os antigos amigos. Legal. Prazer. Muito prazer. Obrigada. Boa noite. Obrigado. Obrigado. Karine, só por favor, eu estou ainda anotando alguns nomes aqui no chat, isso pode manter mais um tempo? Sim, sim, sim. Obrigado. Então,